capítulo 11 de 2 Samuel. Hoje é dia das mães. Eu ia começar a pregar aqui exatamente desse versículo, mas o Senhor colocou aqui para regredirmos um pouco. Mas vamos ver o que nos diz o capítulo 11, só um versículo. Aí você vai marcando e vai ler em casa. 18. Diz assim, ó, 2 Samuel, capítulo 11, verso 18. Deu ordem ao mensageiro dizendo: se ao terminardes de contar ao rei os acontecimentos dessa peleja, suceder que ele se encolarize e te diga: por que vos chegasse assim perto da cidade a pelejar? Não sabias vós que haviam de atirar do muro? Quem feriu a Abimeleque, filho de Jerubessete, não lançou uma mulher sobre ele do muro, um pedaço de mó corredora, e que morreu em Tebes? Porque vos chegasses ao muro, então dirás também: morreu o teu servo Urias o Heteu. Irmãos, Deus, ele fala muito na sua palavra de decisão e escolha. Por quê? Porque ele escolheu nos amar primeiro. Ele escolheu enviar o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, em Jesus, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, ele fez escolhas. Deus tomou decisões. É por isso que Deus, ele gosta muito de enfatizar na sua palavra sobre escolhas e sobre decisões. Ele nos escolheu. Não foi você que escolheu Deus. Não foi a Evelise que escolheu Deus. Não foi o Diego que escolheu Deus. Não foi o Rafa que escolheu Deus. Não foi o Giovanni que escolheu Deus. Não foi o pastor Edson que escolheu Deus. Mas foi Deus que nos escolheu. Ele fez uma escolha decisiva. E ele nos escolheu para que nós fizéssemos a diferença. Mas só que tem uma coisa, irmãos: para nós fazermos a diferença, aleluia, na escolha que Deus fez sobre a nossa vida, nós também precisamos fazer escolhas e decisões. A escolha que Deus fez, a decisão que Deus tomou de mandar o seu filho, está trazendo resultados até hoje ou não? Quem acredita que está, diz amém. Está trazendo resultados, porque as nossas escolhas no presente refletirão no futuro. Toda a escolha e decisão que nós temos em todas as áreas da nossa vida refletem em realizações futuras. E quando eu leio essa palavra, que o mensageiro estava indo para falar com Davi, no momento de guerra e de batalha, e que o mensageiro disse: chegamos até o muro e o servo teu, o Heteu, Urias, morreu. Se você ler o contexto desse versículo, você vai ver a história de Davi, um homem escolhido por Deus para fazer a diferença através da escolha de alguém muito antes, lá no passado. Ele teve a condição de ser um homem
chamado um homem segundo o coração de Deus, mas ele também fez escolhas e tomou decisões. Para você entender, meus irmãos, nós vamos lá para a queda dos muros de Jericó. Uma mulher, pastor Henrique falou que a mulher, ela traz a luz. E nós vamos meditar. Se você chegar em casa, leia um pouco antes da queda dos muros de Jericó, quando Josué enviou 2 espias para tomar decisões no tipo de batalha que ele iria travar com Jericó. E esses 2 espias, eles chegaram na casa de uma mulher chamada Raabe. E a Bíblia diz que essa mulher chamada Raabe morava em cima dos muros de Jericó, porque ela queria proteger muito a sua família. E diz que ela era prostituta. Ela não atendia em casa, porque a família estava em casa, mas ela ficava nas ruas. E eu tenho certeza que muitas dessas mulheres que praticam e têm essa atitude e essa escolha, todos os dias elas choram, todos os dias elas sozinhas começam a pedir: Senhor, eu quero uma oportunidade para que aconteça uma mudança na minha vida, porque eu já não suporto, eu já não aguento mais a vida que eu estou levando. Mas eu preciso sustentar a minha casa, eu preciso sustentar a minha família. E não importa se a pessoa é crente ou não é, não importa se a pessoa ela faz parte de uma igreja ou não, a oração é a chave que abre as janelas do céu. Quando toda pessoa ora, seja quem for, Deus ouve, porque Ele gosta das pessoas que clamam a Ele. A palavra diz assim: clama a mim e responder-te-ei. A oração que você está fazendo, meu irmão, minha irmã, a oração que você está fazendo, mãe, a oração que você está fazendo, mulher, a oração que você está fazendo, jovem, tenha certeza que Deus está ouvindo. Por mais que as pessoas falem que você não é digno, é muito forte isso. Deus está dizendo: eu estou ouvindo a tua oração. Raabe, ela não era digna de respeito. Aleluia. Mas quando ela abriu a boca, Deus ouviu. Diga para essa pessoa que está do teu lado: Deus ouve a tua oração. E quando Deus ouve, Ele prepara as situações. Ela decidiu orar. Ela queria mudança. Ela queria que os seus irmãos, as suas irmãs, o seu pai e a sua mãe fossem felizes. E Deus prepara as coisas. Deus manda os espias e eles caem justamente na casa dela. E soube o rei de Jericó que havia 2 espias ali. Eu vou apurar aqui para você entender o que Deus quer falar nessa noite. E ele mandou homens, soldados, para prender aqueles 2 homens de Israel.
que havia um propósito sobre a vida deles, que era espiar Jericó. E quando os soldados bateram na porta de Raabe, Raabe falou assim: eles não estão aqui. Saíram no escuro e eu não vi. Eles não estão aqui, mas eles estavam escondidos. Escondidos na eira, no sótão da casa. E aqueles homens foram embora. E quando eles desceram para conversar com Raabe, ela falou algo tremendo. Ela disse assim: todos ouviram falar sobre o Deus de vocês. O Deus de vocês é poderosíssimo. Aleluia. Por mais errada que a pessoa seja, por mais oportunidades que ela procure, sendo oportunidades naturais, se ela confessar o nome do Senhor Jesus, o Senhor tem poder para transformar a vida da pessoa e responder às orações. Todo mundo sabe, o rei está apavorado, eu também estou apavorada, porque onde vocês passam, vocês conquistam, onde vocês passam, vocês vencem a guerra. Ouvimos falar que o Deus de Israel é o único Deus. Por isso eu quero que vocês agora deem a palavra. Irmão, que decisão que aqueles dois homens tinham que tomar naquele momento. Olha a decisão que eles tinham que tomar naquele momento. Olha a decisão que ela tomou alguns momentos antes. O desejo dela era proteger a família. Ela poderia matar toda a família, porque estava escondendo duas pessoas que o rei de Jericó queria que eles fossem mortos. Ela tomou a decisão. Diga assim: toda a decisão que nós tomamos no presente vai refletir no futuro. Amém? Amém? Quem está entendendo, diga amém. Ela tomou uma decisão algumas horas atrás, estava refletindo ali na frente algumas horas depois. Aqueles dois homens ouviram o que ela falou, e eles falaram: pois bem, assim vai ser. Tomaram uma decisão, eles disseram: nós vamos fazer conforme você tem falado, porque ela viu uma oportunidade. Aleluia. Então ela pegou uma corda que ela tinha em casa, e ela falou para eles: amarrem-se nessa corda, e eu vou abrir a janela que dá para o Jordão, o rio Jordão, que eles tinham que atravessar. Aleluia. Milagres que Deus estava pronto a realizar. A muralha de Jericó que Deus ia derrubar através de um milagre. Aleluia. Diga para esse irmão que está do teu lado: Deus tem milagres para você. Você sabe, irmão, que ela abriu a janela e ela começou a descer aqueles homens. E ela falou: quando vocês chegarem lá, se esconda no monte, no mato, por 2 ou 3 dias, até que eles não consigam achar vocês. Depois vocês vão para a aldeia.
Aí eles dizem assim: com essa corda que é tua, você está aproveitando a oportunidade, com ferramentas que você tem nas mãos, e você está usando para que nós venhamos descer e ser salvos. A atitude que você tomou há horas atrás está sendo refletida aqui. E nós tomamos uma atitude e uma posição e uma decisão. Está vendo esse laço não, esse que embrulha, que amarra presente, como que é? A fita. Está vendo essa fita vermelha? Quando você puxar a corda, vai ter uma fita vermelha na ponta. Sabe o que você vai fazer? Eu quero que você amarre ela na janela que você nos desceu. Aleluia. Amarre ela na janela que você nos desceu. E será que quando nós conquistarmos a cidade, se essa fita estiver amarrada na janela que dá para o Jordão, e todos vocês, pai, mãe, filhos, filhas, estiverem dentro da casa, vocês serão poupados, e não cairá um fio de cabelo da cabeça de vocês. Sabe por que que aquela casa não caiu, irmão? Sabe por que que ela não caiu? Sabe por que que ela não caiu? Porque tinha obediência e sinal do sangue de Jesus sobre aquela casa, valorizando aquilo que ouviu. A casa não caiu. E sabe o que aconteceu? Raabe foi salva. Mas olha que legal, irmãos. Prostituta na rua, cansada daquela situação, pessoas julgando, pessoas dizendo: isso não presta, isso nunca vai ser gente, isso não vale nada. Deus jamais vai dar uma chance para uma mulher dessa, porque quantos lares ela já destruiu? Mas ela tomou uma decisão, pastor Daniel: eu quero mudança, eu quero que a minha família seja feliz, eu quero que o meu pai, minha mãe, meus irmãos tenham orgulho de mim. E ela decidiu, quando houve a oportunidade de se arriscar, e essa decisão refletiu no quê? Numa promessa. E a promessa que foi refletida, proposta sobre ela, precisava existir obediência e fé. Toda decisão que nós tomamos, aleluia, alicerçados pela obediência e pela fé, tem poder de libertar, de livrar, de restaurar tudo aquilo que nós achamos que está perdido. Mas precisa existir obediência e fé. Obediência e fé, para que as decisões venham surtir resultados positivos, não somente no presente, mas num futuro próximo e num futuro mais longo ainda, porque toda a decisão é em cima da obediência e da fé, os resultados vão sendo acima de resultados. Aleluia. E ela começou a ser preparada por Deus para algo maior. Irmão, isso é muito forte. Diga para essa pessoa que está do teu lado: se você, diga para ela, diga: se você obedecer e crer, você não imagina o que Deus tem preparado
para a tua descendência. Aleluia, aleluia. Você não imagina o que Deus tem preparado para a tua descendência. Sabe por que Deus está falando dessa maneira? Porque talvez você já orou e disse: eu estou cansado da maneira que eu estou vivendo, e eu preciso que Deus fale comigo, e Deus está falando com você. Sabe o que aconteceu, irmãos? Aquela mulher, ela foi levada para Israel. E sabe o que aconteceu pela decisão que ela tomou? Aleluia, alicerçada pela obediência e pela fé. Quantas decisões que você tem tomado sem a orientação de Deus? Quantas decisões que você tem tomado sem estar alicerçado na obediência e na fé? Você tem tomado simplesmente pela tua emoção. E Deus está dizendo aqui que toda decisão tomada em cima da obediência e da fé vai gerar resultados positivos. Aleluia. Não sei nem se vai dar tempo de falar tudo aquilo que Deus colocou para ser falado, mas se não der domingo nós continuamos. Aleluia. Sabe com quem que Raabe casou? Aquela mulher que não tinha valor para ninguém. Ela casou com um homem chamado Salmão, príncipe e sacerdote. Sabe que um sacerdote, ele não poderia receber uma mulher como Raabe. Aos olhos naturais e as leis impostas, ele não poderia tomar essa decisão, mas como príncipe, ele teve condições de receber Raabe como sua esposa. Como será que o pai e a mãe de Raabe se sentiram quando ela foi casar-se com Salmão? Hein, irmãos? Como será que eles se sentiram? Como será que a família se sentiu? Talvez eles falaram assim: eu nunca imaginava que estaria vivo para ver essa mulher casando e sendo tão amada e respeitada por esse homem. Eu nunca achei que veria isso. Quantas pessoas dizem isso? Jamais imaginei que isso poderia ter acontecido. Jamais imaginei que ele conseguiria ser vitorioso. Jamais imaginei que ele sairia do calabouço. Jamais imaginei que ele sairia do fundo do poço. Mas não foi pela atitude da pessoa, foi por causa de decisões que foram tomadas por ela ou por outros no passado, porque toda decisão vai gerar resultados. Amém? E essa mulher casou-se com Salmão. Irmãos, entenda uma coisa. Imagine ali no telão uma cena passando. Você imaginou a de Raabe? Os muros caindo. De repente eles olham e dizem: nossa, tem uma casa em pé, não caiu ali. Aí os dois chegam e falam: não caiu, por quê? Porque ela teve uma decisão, ela tomou uma atitude, e nós demos a promessa. E o nosso Deus cumpriu a nossa promessa, porque nada foi mexido na casa. Sabe por quê? Porque lá tem uma fita vermelha. Ela obedeceu. Olhe para o teu irmão e diga assim: obedecer, meu irmão. Diga para ele: obedecer, meu irmão, é melhor do que sacrificar. A obediência traz resultados. Vou falar diferente, digo assim, ó. O sacrifício traz resultados de sucesso, mas o sucesso é passageiro.
Agora a obediência traz resultados de êxito. O êxito é eterno. Amém? Amém? Aí, meus irmãos, veio dessa união, aleluia, Obed, de Obed veio Boaz. Boaz casou-se com Rute, que vocês sabem a história, não dá para a gente entrar nela. Rute e Boaz tiveram Jessé. Jessé foi o pai de Davi. Agora veja outra cena, meu irmão, quando Davi nasceu. Todo nascimento de uma criança traz alegria. Em 99,8% dos nascimentos trazem alegria. Assista ali no telão o nascimento de Davi. O nascimento de Davi, que foi gerado na decisão de Raabe. Meu Deus, é muito forte isso. O nascimento de Davi, que foi gerado na decisão de Raabe. Jessé levanta aquele piá no colo, nos braços, e diz: o seu nome será Davi, porque ele é muito amado. Davi significa amado. Ele era amado por seus familiares. E através disso foi gerado um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque Davi, aleluia, procurava fazer o melhor em todas as suas obrigações. E sempre amado pelo seu pai, sempre amado pela família, sempre amado pelos céus. Se nós queremos, irmão, diga para essa pessoa, diga assim: se você quer ser uma pessoa com êxito na vida, se você quer ser uma pessoa segundo o coração de Deus, se esforce para realizar com excelência as tuas obrigações. Deus está falando com pessoas aqui que querem mudança de vida. Deus está falando com pessoas aqui que querem resultados em áreas da vida. Mas você só vai ter resultado se as tuas decisões forem boas. Davi procurava realizar as suas obrigações com excelência. Se você quer ter esse resultado, realize com excelência aquilo que você foi escolhido para fazer. Quem quer milagres aí, diga amém. Adore a Deus com excelência. Venha na casa de Deus com gratidão no coração. Faça as coisas que você foi incumbido de fazer, seja na igreja, no trabalho, na família, seja onde quer que você esteja, com excelência. Amém? Amém? Não varra um pouquinho de pó para baixo do tapete, porque isso não é excelência. Antes tire o tapete e bata ele, limpa embaixo e depois põe o tapete. Isso é excelência.
Muitas pessoas querem ser abençoadas em áreas da vida, mas fazem as coisas que foram incumbidas a ser feito de qualquer maneira. E uma pessoa que age dessa maneira não consegue ser uma pessoa segundo o coração de Deus, porque tudo que Deus fez foi perfeito. Tudo que Deus criou foi com excelência. E é por isso que os resultados são gerados até hoje, milhares de anos depois. Diga para essa pessoa, diga assim: decisão gera resultado. Amém? Foi gerando resultados. Foi gerando resultados. Um dia entrou um profeta, um sacerdote, um juiz na casa de Jessé. Era Samuel, um homem que foi gerado por resultados e escolhas. Porque tudo no reino de Deus é ligado a resultado e escolhas. Os sucessos no reino de Deus se obtêm através de resultados e escolhas. O êxito no reino de Deus se obtém através de resultados e escolhas. Mas a desgraça no reino de Deus se obtém através de escolhas e decisões. Entrou aquele homem Samuel na casa de Jessé, resultado de uma atitude decisiva de Ana. E ele foi lá porque Deus estava gerando algo maior, por causa da decisão da bisavó, é bisavó? Da bisavó Raabe, ou tataravó, né? Tataravó Raabe. Olha, irmãos, gerando resultados por causa da atitude da tataravó Raabe. Amém? Entrava Samuel na casa de Jessé para ungir um novo rei em Israel, um homem segundo o coração de Deus. Apareceu todos os irmãos de Davi e nenhum foi aprovado, e ele não estava presente. As pessoas não o trouxeram naquele momento porque talvez não o valorizavam. Pessoas que tomam decisões, pessoas que têm atitudes de obediência e fé, muitas vezes não são valorizados pela sociedade e nem tampouco valorizados pela família. Podem até ser amados, super protegidos, mas muitas vezes não são valorizados. Mas o importante não é valorizar-se pelos homens, mas é ser valorizado pelos céus. Deus te valoriza, por isso que Deus está falando isso. Amém, meu irmão? Aí Deus falou: não é nenhum desses, Samuel, não veja pela aparência, porque eu não olho a aparência, eu conheço o coração. Deus conhece o coração de cada um de nós que estamos aqui. Deus conhece o coração de você que está ouvindo essa palavra. Aí ele chama Davi, e quando chega Davi, o Senhor fala: é esse. Porque Deus vai trabalhando e gerando as coisas. Davi se ajoelhou e Davi recebeu a unção sobre a sua cabeça. E ali começa o mover de Deus na escolha de Davi para algo maior. Ele apacentava ovelhas. Deus estava ali preparando para ser um homem de guerra. Diga para a pessoa que está ao teu lado assim, ó: quando nós tomamos decisões alicerçadas na fé e na obediência, nós vivemos nas mãos de Deus. Começamos apacentando ovelhas, mas Deus quer nos tornar homem de guerra e reis. Aleluia. Olha o que Deus tem preparado para você, meu irmão. Você perdeu de dar um glória a Deus agora. Quem está entendendo, diga amém. Deus preparou, Deus ungiu Davi, mas ele continuou lá nas ovelhas, mas com a unção sobre a cabeça dele. Continuou desenvolvendo aquilo que lhe foi confiado nas mãos com excelência. Amém, meu irmão? Excelência.
Aí um dia, Saul, que era o rei, ficou meio perturbado. Você está conseguindo assistir ali no telão? Começou a ficar meio perturbado. Os demônios pegavam Saul, e ninguém podia segurar. O homem já era grande, imagina, cheio de demônios. Só que aí um rapaz chegou e falou assim: eu conheço, ó Deus agindo, eu conheço um que é lá da casa de Jessé, que quando ele toca a harpa, é tão perfeito, que as legiões de demônios saem correndo. Amém? Profetiza para o teu irmão, diga assim, ó: pessoas vão falar muito bem de você, porque você fez com excelência. Amém? Irmão, chamaram Davi, colocaram Davi diante do rei. Está conseguindo ver as cenas? E Davi começou a tocar, e os capetas começaram a sair, os demônios começaram a sair, começaram a correr em disparada, e o rei se acalmou. O rei se acalmou. Entenda, meu irmão, do campo, pelas decisões que ele tomou, pela excelência que ele realizava o trabalho, recebeu a unção de Deus, e o Espírito de Deus estava sobre ele. Quando ele era cheio do Espírito de Deus, o dom que Deus lhe deu fluía de uma maneira perfeita. E sem temer os demônios, ele adorava. Davi adorava. Davi adorava. E quando ele adorava, não havia inferno que resistisse. Entenda uma coisa, irmão: quando escolhemos realizar o que é nos proposto, nós seremos vencedores sobre o inferno. Quando valorizamos o dom que Deus nos dá, nós seremos vencedores sobre o inferno e seremos direcionados por Deus à conquista. Seremos direcionados por Deus à mudança de vida. Você está entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Davi, ele foi trazido pelo rei para morar no palácio, mas ele tomou uma decisão, disse: Saul, eu posso até vir, mas eu tenho que ficar aqui, e também em tempos tenho que voltar para minha casa, porque eu tenho que cuidar do rebanho de ovelhas do meu pai. Deus trabalha, irmão. Deus está trabalhando nesse momento, pela tua casa, pela tua vida, pela tua família. Deus está trabalhando nesse momento para você ver os milagres acontecendo. Irmão, aí o rei falou: beleza, eu quero você aqui. O rei começou a amar Davi, começou a respeitar Davi. Davi começou a morar ali no palácio, ser pajem de armas do rei. E de tempos em tempos ele ia para casa. Um dia ele estava lá cuidando das ovelhas, e Jessé falou: você precisa voltar para o acampamento, e eu quero que você leve algumas coisas, algumas comidas, e leve para o arraial, leve para o acampamento, porque talvez eles estejam precisando. E Davi fez isso. Davi levou a
comida. E ele chegou lá, Deus estava preparando algo maior para ele. Meu Deus, irmão, que essa palavra é tremenda. Toda pessoa que toma as decisões alicerçadas na fé e na obediência, a bênção e o milagre vai correndo atrás dele. Ele recebe uma bênção, pastora Regina, e Deus já prepara outra. Ele recebe a outra e Deus já começa a preparar a outra. E ele recebe aquela outra e Deus diz: eu tenho algo maior e melhor para você. É isso que Deus está querendo que nós venhamos entender. Que Ele nos escolheu para fazer a diferença. Mas a diferença não se faz com aquilo que nós achamos que é correto. A diferença não se faz com a corda que era de Raabe. A diferença se faz com a palavra de autoridade e as decisões que são tomadas em cima das palavras que Deus revela. A diferença só se faz assim. Não importa qual seja a situação, a diferença, ela só se faz assim. Não importa se as pessoas te desvalorizam, a diferença o Senhor gera através de uma pessoa que faz com excelência aquilo que Deus tem proposto. Aí Davi chegou com as coisas lá, e sabe o que Davi viu? Um homem de 2,90 metros de altura, com armaduras que eram inimagináveis, desafiando o povo. Os irmãos de Davi estavam lá e não tomaram atitude, não tomaram decisão, se acharam incapazes. Pessoas que se acham incapazes para tomar decisões e usar a palavra de Deus, elas só conseguem ver o milagre e comer as migalhas que caem da mesa, mas nunca conseguem ser realmente as pessoas que participam do milagre. Diga para o teu irmão: você quer participar de milagres maiores? Você precisa valorizar o que Deus está propondo. Aleluia. Irmão, aí Davi olha e diz: o que é isso que está acontecendo? Aí ele para ouvir algumas conversas, e o cara fala assim: você viu? 40 dias aproximadamente o cara desafiando nós. Agora o melhor é que o rei falou. O rei está tão desesperado que ele falou que quem derrubar esse gigante vai ser isento de impostos. Não só ele, mas toda a família. Vai casar com a filha do rei e terá um lugar dentro do palácio para toda a família viver. Aí Davi falou: o quê? Daí chegou os irmãos de Davi, falou assim: o que você está fazendo aqui, o intrometido? Teu lugar é lá na casa com o pai. Sabe por quê, irmão? Porque às vezes tem irmãos que não entendem o agir de Deus e procuram derrubar a promessa que está sobre a nossa vida. E Davi olhou para ele e falou: credo, não posso nem conversar mais. Estou ouvindo aí o que eles estão falando. De repente o gigante veio. Davi olhou para o gigante e aquilo que o gigante falou incomodou Davi. E ele tomou uma decisão. Foi falar com o rei. Falar com o rei resolve todas as situações. Meu Deus do céu. Você tem falado com o rei, meus irmãos? Você tem falado com o rei? Falar com o rei resolve todas as situações. Só que Davi não chegou lá cobrando o rei. Davi falou assim: rei, acalma. Não fique assim desesperado, angustiado. Sabe por quê, rei? Porque eu vou derrotar esse cara. O rei olhou e falou: Davi, eu gosto tanto de você, Davi, eu te amo. Você é o cara que cuida das minhas armas.
Jessé te ama, Davi, a tua família te protege. Aí chegou outro irmão de Davi e falou: rei, não escuta esse pirralho, não escuta esse cara aí, porque ele se acha a última bolachinha do pacote. Toda pessoa que tem a promessa de Deus não teme o inferno, não teme a crise. Toda pessoa que tem a promessa de Deus não teme o mal. Sabe, ele chegou e falou assim: eu vou enfrentar esse gigante. O rei falou: então deixa eu te proteger, pega a minha armadura, você não é homem de guerra. Aos olhos dos homens não, mas aos olhos de Deus ele já era mais do que vencedor. Aos olhos dos homens talvez você não seja nada, mas se você está fazendo a coisa conforme Deus está falando e conforme Raabe fez, aos olhos de Deus você já tem a vitória sobre as suas mãos. Sabe? Aí Davi fala assim: ei, eu não consigo nem andar com essa armadura aqui, eu não quero nem saber disso. Tira. E Davi foi ao encontro do gigante, e Davi tomou uma decisão, aleluia, firmado na promessa e na obediência a Deus, aleluia. E ele disse assim: eu já enfrentei males grandes, ursos, leões, eu já protegi. O que é esse gigante agora? Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, firmado na obediência e na fé. Hoje mesmo, Golias, o Senhor te entregará nas minhas mãos. Amém, irmão? Quem entregou Golias nas mãos de Davi? Davi, por causa da decisão. A gente diz Deus, né? Mas foi a decisão, porque se Davi não tivesse tomado a decisão, talvez a história teria sido diferente, os resultados teriam sido diferentes. Irmão, entenda isso, aleluia. Quando nós lutamos, fazendo o melhor que nós podemos, e cremos que somos escolhidos e ungidos por Deus, o Espírito de Deus está sobre nós, nós não tememos o mal, e o Senhor estará conosco. E sabe o que ele fala daí? Aí você não precisa nem fazer tanta força, porque a guerra não é tua, é minha. Davi fez força, irmão? Fez ou não? Não conseguiu nem carregar a armadura. Ele virou a funda, jogou. O único lugar que estava descoberto, o Espírito Santo, que é pomba, pegou a pedrinha. Isso é o que estou falando, né, irmão? Pegou a pedrinha e foi voando assim, e foi pegando uma força de águia. E quando ele chegou na testa do gigante, a força era tão grande que o gigante tombou, desmaiou. Amém, irmão? Desmaiou. Aí Davi falou: não vou dar chance para ele. Foi lá, tirou a espada dele e cortou a cabeça dele fora. Decisões. Olhe para o teu irmão e diga assim: decisões geram resultados. Oh, meu Deus. Está entendendo, irmão? Decisões geram resultados. A última parte, depois nós vamos ver no domingo que vem, o final dessa palavra. Mas decisões geram resultados. Irmão, ele cortou a cabeça, e ele levou para Israel a cabeça daquele gigante. Deus trabalhando na nossa vida, quando nós vamos crescendo, é uma bênção aqui, outra ali, outra lá, e vamos crescendo. Pessoas que nós confiamos, muitas vezes nos traem, e nós não obtemos o resultado esperado e ficamos decepcionados. Eu estou falando com pessoas aqui que estão decepcionadas.
E você tem perguntado para Deus: Deus, por que essa situação? Por que isso está acontecendo? Por que essa pessoa agiu assim comigo? Por que essa pessoa está falando essas coisas de mim? Eu não mereço. Eu sou uma pessoa que tenho batalhado, que tenho realmente procurado fazer o meu melhor. Eu não deveria estar passando por isso. Diga para o teu irmão assim, ó: se você estiver passando por isso, é Deus trabalhando, porque Ele tem algo muito maior e melhor, que vai surpreender a tua vida. Aplauda o Senhor Jesus, vai surpreender a tua vida. Toma posse dessa palavra profética, vai surpreender a tua vida. Por que eu estou falando isso? Porque lá no telão está passando Davi dentro de uma caverna, a caverna de Adulão, depois de ter enfrentado o gigante e matado o gigante. Depois dele estar morando com o rei, e o rei dizendo: eu amo você, Davi. Depois dele ser pajem de armas do rei, depois dele tocar para o rei, dele comer na mesa do rei, aleluia, ele estava numa caverna, junto com pessoas discriminadas pela sociedade, e o rei não cumpriu a sua palavra, ele não deu a sua filha em casamento, ele não isentou os impostos, ele não fez o que era para fazer, e ele tomou uma decisão, e essa decisão o acompanhou, assim como a decisão de Raabe acompanhava a geração. Meu Deus, Davi fugiu. Sabe o que o rei fez? Começou a matar os sacerdotes, de tão endemoniado e revoltado que ele estava. Mas um homem segundo o coração de Deus, ele respeita autoridades que lhe são impostas. Se Davi matou o gigante, você acha que ele não podia matar Saul, que tinha 1,98 m? Podia ou não podia, meu irmão? Irmão, podia ou não podia? Podia. Se Davi matou um leão, não podia matar o cara? Se Davi matou um urso, não podia matar? Olhe para o teu irmão e diga assim: mas Davi era uma pessoa escolhida por Deus, alicerçado na fé, na obediência, e ele foi ungido, e o Espírito de Deus estava sobre ele. E toda pessoa que é dessa maneira, ela respeita, ela valoriza autoridades impostas. Meu Deus, sabe por que muitas vezes as pessoas não conseguem, pastor Sandro, a benção aqui, a benção ali, a benção lá, e subindo? Sabe por quê? Porque às vezes eles não conseguem valorizar autoridades que estão sobre a sua cabeça. Davi não tinha tudo para estar revoltado com Saul? Hein, irmãos? Tinha ou não tinha? Davi não tinha tudo para perseguir Saul e matar Saul, pois ele sabia que ele ia ser o novo rei. Deus já tinha o escolhido. Mas ele valorizou a autoridade. Um dia ele conseguiu cortar até um pedaço das vestes do rei, e disse: rei, eu poderia ter te matado, mas eu não te matei porque eu respeito aqueles que foram ungidos por Deus. Sabe por quê, meu irmão, que às vezes, ou em todas, com certeza, você não consegue prosperar? Porque você tem falado mal de autoridades que estão sobre a tua cabeça. Eu tenho que falar aquilo que Deus colocou aí. Domingo que vem vai estar mais pesado ainda. Não respeita. Não respeita pai. Não respeita mãe.
não valoriza pai, não valoriza mãe, não valoriza patrão, não valoriza pastor, não valoriza prefeito, não valoriza governador, não valoriza presidente, pastor, mas eu não concordo com eles, é teu direito. Davi concordava com Saul? Não. O que vocês acham? Ele concordava ou não? Não concordava. Mas no entanto ele orava para que os demônios da vida de Saul fossem expulsos, como quando ele tocava a sua harpa. Está entendendo, irmão? E ele não só valorizava isso, mas valorizava também os mendigos, valorizava as pessoas que estavam desesperadas, e ele trouxe para a caverna. Não lembro bem se era aproximadamente 400 homens que estavam lá. Abiatar, que veio correndo, conseguiu fugir da morte dos sacerdotes, veio com Davi e trouxe-lhe notícias. Davi poderia, nessa caverna, ter tomado decisões diferentes da que ele tomou. Poderia ou não poderia, irmãos? Mas ele continuou na fé e na promessa. Ele continuou ali naquele lugar. As coisas não aconteceram como ele imaginou que iria acontecer, porque ele não estava casado com a princesa e a sua família não estava feliz. Só que a sua bisavó, ou tataravó, depois nós vamos ver se é bisavó ou tataravó, era prostituta, tomou a decisão e casou com um príncipe. E com certeza o seu tataraneto iria casar-se com uma princesa, porque Deus gera milagres para a nossa descendência quando tomamos decisões certas. Naquela caverna, Davi fez mais escolhas, e essas escolhas abriram caminhos para que ele sentasse sobre o trono. Vamos encerrar aqui. Ele sentou-se sobre o trono. Ele foi o maior rei de todos os tempos. Venceu todas as batalhas em que ele estava presente. Entenda isso, meu irmão. Todas as batalhas em que ele estava presente, Davi venceu. Por causa da decisão de Raabe, da decisão de Salmão, da decisão de Obed, da decisão de Boaz e Rute, e da decisão de Jessé. Decisões que geraram milagres e vitórias. Ele tomou a promessa, ele foi rei, e enquanto ele toma as decisões corretas, os resultados são positivos. Domingo que vem nós vamos ver sobre a decisão incorreta que Davi tomou, e todas as cenas vão mudar. Não serão mais cenas de resultados positivos, mas serão cenas de resultados negativos que acompanhou as gerações futuras, e que só vai ser sarada quando Jesus, o filho de Davi, tomar posse do trono pela atitude nossa e pela decisão dos céus. Se coloca em pé. Você entendeu, meu irmão? O que fica para você gravar nessa palavra: decisões geram resultados. Repita comigo 3 vezes. Diga assim, ó: decisões
geram resultados. Vou fazer 3 vezes, você vai falar. Fazer a primeira. 1, 2, 3, vai. Mais sorte. Diga para 3 pessoas: decisões geram resultados. Os resultados gerados pela decisão de Raabe acompanhou Davi até o momento em que as suas decisões foram contrárias ao alicerce da obediência e da fé. Você quer resultado positivo na tua casa? Você quer resultado positivo no teu trabalho? Você quer resultado positivo no teu ministério? Você quer resultado positivo na tua família? Você quer resultado positivo nos teus sentimentos? Você quer resultado positivo na tua vida financeira? Você quer resultados positivos? Tome decisões alicerçadas na obediência e na fé. Tome decisões alicerçadas na obediência e na fé. Quando as decisões não são na obediência e na fé, os resultados serão gerados. Mas você vai ver domingo que vem quais foram esses resultados. Está pronto? Amém? Amém? Nós vamos adorar, preparando-se para a Santa Ceia do Senhor. Mas eu quero que você aí no banco medite muito sobre essa palavra. Se você puder, assista no YouTube de novo, rumine ela, né? Se alimente dela, irmão, e faça uma introspectiva na tua vida. Faça uma introspectiva. Quais são as decisões que você está tomando? São alicerçados na obediência e na fé? Ou estão sendo alicerçados na emoção e na visão e no ouvido? Quais são as decisões que você está tomando? É obediência e fé? Se não é, irmão, volta para Jesus. Volta para o caminho. Essa palavra é uma palavra de correção. E o Pai nos corrige porque Ele nos ama, porque Ele nos escolheu e Ele confia em nós. Enquanto nós cantamos, se você quiser reconciliar com o Senhor, coloque a mão no teu coração. Se você sentir vontade, você pode vir aqui na frente. Pessoas vão estar orando por você. Você que vai querer reconciliar, pode apagar essa luz para deixar eles mais à vontade. Se você quiser reconciliar hoje e tomar as suas decisões na obediência e na fé, você vai fazer isso enquanto nós adoramos. Se você quiser, faz aí no banco. Mas se você quiser realmente vencer todas as barreiras, você vai vir aqui na frente e pessoas vão estar junto com você orando. Adore, adore. Aleluia. Ele abriu mão de si.